Gente, bom, então aqui a gente continua mistura heterogênea, parte 2. E aqui a gente vai ver tanto a dissolução fracionada quanto a separação magnética. E olha que legal, nos dois casos são métodos indicados para a separação de sólido-sólido, componentes, né? Sólido-sólido numa mistura heterogênea. Na página passada a gente viu filtração comum, eu falei sobre filtração a vácuo, né? E falei também de decantação, tanto de ampola, pera de decantação, líquido-líquido, ou por gravidade, ou sedimentação a sólido líquido. Falei também que a eficiência da separação por sedimentação não é 100%. Existe, mesmo assim, mesmo você deixando parado muito tempo, partículas sobrenadantes, só que micropartículas, né? A gente não consegue ver. Muito bem, o que interessa? Nos dois casos, sólido, 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 sólido. Quando é que eu indico isso? Quando eu tiver a solução mistura heterogênea, solução não. Mistura heterogênea, solução é só para mistura homogênea. Mistura heterogênea, sólido, componente sólido, sólido. Separação magnética, mistura heterogênea, componente sólido-sólido. Pô, professor, qual é a diferença? É porque aqui é indicado quando um dos componentes, obrigatoriamente um dos componentes, tem que ser solúvel em um determinado solvente. Geralmente água, né? É o solvente universal. Já aqui, um dos componentes, obrigatoriamente, tem que ser atraído pelo ímã. Então vou começar por aqui, que é muito mais rápido. O ímã atrai, eu tenho uma mistura de malha de ferro e enxofre. O ímã, eu passo o ímã na solução, na mistura. Eu vou recolher toda a parte sólida, que é a limalha sólida, a parte de limalha de ferro, separando do enxofre. Recolho o enxofre de um lado, a limalha de ferro do outro. Acabei de separar. Então isso serve quando eu tiver um dos componentes, tá, que pode ser atraído pelo ímã. Nesse caso, quando eu falo de mistura sólido-sólido, e aí eu tenho que relembrar uma coisa importante, que a gente falou aqui de mistura heterogênea. Não precisa, porque toda mistura sólido-sólido, ela é heterogênea. Acabou. A única exceção, e a gente viu lá no início das nossas aulas, né, em química, lá em estrutura da matéria, a gente viu que a única mistura sólido-sólido que é homogênea é a liga metálica, que quando você liga dois metais através da fusão, o que acontece? Aumento, né, de temperatura, elas vão formar uma única fase. Então é a única mistura sólido-sólido que é homogênea, liga metálica. Qualquer outro exemplo de mistura sólido-sólido sempre vai ser heterogêneo. Então voltemos aqui, ó. Como exemplo, eu tenho sal e areia, eu tenho duas fases. Mesmo que eu não consiga ver, eu sei que são duas fases sólidas. Então eu tenho certeza que é heterogêneo. Muito bem, eu coloco água aqui e mexo. O sal vai ficar dissolvido na água, está sendo representado pela parte azul. Então aqui eu tenho uma solução de água com sal, solução mistura homogênea. Nota que você só vê uma fase, azul. Já depositado no fundo, eu tenho a minha amiga areia. Eu agora tenho uma mistura heterogênea, líquido-sólido. Eu vou filtrar, lembra? Filtração separa líquido de sólido. Filtrei. No papel de filtro vai ficar retido a minha areia. E aqui eu vou recolher no meu recipiente a solução homogênea, água e sal. Só que eu não quero a água, eu quero sal. A água só foi colocada para separar. Aí eu vaporizo, quer dizer, eu evaporo, ou então eu fervo e a água vai embora. E aí eu recolho apenas o sal. Então nota que um método, olha aqui, ó, filtração, desculpem, deixa eu apertar aqui para não acontecer isso. Filtração é um método que é utilizado na dissolução fracionada para auxiliar na retirada de um dos componentes, ou melhor, na separação dos componentes sólido-sólido.
Então, dentro de dissolução fracionada, eu uso a filtração e uso a vaporização, que é um método de evaporação. Você vai ver que é um método de separação de mistura homogênea líquido-sólido. É usado em salinas. Legal, né? Viu onde a gente já está indo? E aí, como eu falei na página passada, além das duas que eu dei, decantação e filtração comum, eu falei também na filtração a vácuo. Aqui eu vou falar na catação. Em casa você vê isso. Gente boa lá, alguém vai fazer feijão. Bota o feijão na pia, numa panela, e vai catando os pedaços quebrados, amassados, estragados do feijão. Por mais limpo que o feijão venha hoje em dia, né, a gente tem que continuar catando, porque tem muita pedra, muita coisa. Isso é catação. Então é um outro método. Ah, professor, existe mais métodos? Claro que sim. Mas eu acho que o excesso leva à ineficiência. Não adianta eu mostrar muita coisa para você e você não se ligar em nenhuma delas. É mais fácil eu dar as 6 que a gente as 4 e mais as duas que eu falei, a filtração a vácuo e a catação, e mais as 4 que estão sendo mostradas, que eu sei que você entendeu. E qualquer outra que aparece, chama lá o nosso amigo Google, coloca lá, e aí você vai ver. Porque isso aqui é muito simples. Por isso que eu estou cortando algumas coisas e estou simplificando até para você. Para também não ficar uma aula chata. É muita coisa e vai levar à ineficiência. Pedagogicamente não é viável eu encher você de matéria. E a gente vê apenas o mais importante. Valeu, gente boa. Na próxima página a gente continua com misturas homogêneas. Valeu, grande abraço.